Dando continuidade, então, tá bem? A professora Karen Nodari, então. Tá. Obrigada, Roger. Então, eu vou começar da onde o Alberto parou, não é? Agradecendo a oportunidade, enfim, de estar aqui hoje. Eu acho que é um momento muito especial, muito importante para todos nós, que viemos trabalhando juntos, estudando, já no meu caso desde o doutorado com a Sandra e com os colegas queridos que estão aqui presentes. E eu vinha comentando, não é, antes de chegar aqui com o Roger, que bacana, assim, ser inscritos, não é, Roger? Que o Roger nos dando notícias, não é, do antes, né, do todo esse pré. E isso sempre deixa a gente, assim, um tanto desacomodada, não é? E é muito bom se desacomodar. E toda uma questão, assim, que eu trago aqui, na esperança que funcione, não é? Que funcione, enfim, o que eu vou trazer, que funcione junto com o que a Cíntia e o Alberto apresentaram antes, não é? Mas como o platô é o primeiro, é o rizoma, eu acho que nós vamos conseguir, não é? Que essas partes funcionem juntos, não é? Esses fragmentos funcionem juntos, sem pretender e ter a pretensão de totalidade, porque eu acho que não é disso que se trata. Justamente não é uma questão de totalidade e do uno e de fecharmos assim uma concepção acabada, não é, das coisas, não é nada, é justamente o contrário. Mas então, assim, ó, iniciando, eu vou pedir um pouquinho de luz aqui, só nesse, porque eu vou cruzar minha fala com algumas imagens, certo? Bom, então, por entre a biologia e a epistemologia do platô 1, e eu acho que nesse sentido eu vou apresentar para vocês, fundamentalmente, assim, fui bem afetada por um artigo que eu descobri nos últimos 20 dias, que eu não sei, pessoal, assim, é um nome da Coreia do Sul, eu não sei se é homem ou mulher. Shang Wong Lee, tá? O conceito de platô com Deleuze e Guattari, suas implicações epistemológicas e éticas, é um artigo fruto da sua tese de doutorado, certo? É um professor assistente da Coreia do Sul. Também pela obra El Deseo Según Deleuze, não é? De Lohri e Max. E também de algumas coisas que eu tinha lá, baú, arquivos de achados lá do tempo dos estudos do platô 1 ainda, com o saudoso professor Tomás Tadeu. Também alimentei, enfim, e puxei linhas para compor, enfim. Então, introdução ao rizoma talvez seja um dos platôs mais populares e citados na internet, em textos acadêmicos, dentre a produção extensa de Deleuze e Guattari. Aparentemente pode ser o mais fácil, uma vez que várias de suas expressões têm sido empregadas de forma rápida ou até como palavras de ordem. Quem ainda não ouviu, não basta dizer viva o múltiplo, é preciso fazer o múltiplo. Trata-se do platô onde a noção de multiplicidade é mais desenvolvida. Agora, do que Deleuze e Guattari estão tratando quando dizem isso? Que multiplicidade é esta? O grau de complexidade deste platô consiste no fato de introduzir o leitor num grande número de conceitos que, como bem sabemos, refere-se a uma zona de intensidade contínua. Então, eu vou tentar seguir a pragmática apontada pelos autores e apresentar o platô pelo meio, estabelecendo conexões, seguindo linhas. Mas por que tal orientação é tão importante e o que significa? E por que instalar-se no meio tem a ver com o conceito de multiplicidade?
Perceber os fenômenos pelo meio é lutar contra a árvore que temos plantada na cabeça, que faz com que olhemos o mundo, as coisas, com base em princípios fundantes, enraizadores, de forma sequencial e hierárquica, de um princípio a um fenômeno. Então, por favor, vamos passar para o próximo slide. Então, aqui. Não é fácil perceber as coisas pelo meio e não de cima para baixo, da esquerda para a direita ou inversamente. Tentem e verão que tudo muda. Não é fácil ver a erva nas coisas e nas palavras. E assim, a realidade, no caso, não conseguindo ver as coisas pelo meio, enfim, a realidade sempre deve se ajustar à representação que delas fazemos, ou seja, ao modelo arborescente. Linguagem que se caracteriza por uma lógica dicotômica que divide o mundo entre sujeitos e predicados, no qual os sujeitos existem como suporte aos predicados. Em termos gramaticais, os predicados sucedem aos sujeitos, e sucedem porque existem os sujeitos dos quais se predica. Expressar as relações é difícil, pois temos que fazê-lo no interior de uma linguagem de sujeitos, na qual os sujeitos são anteriorização ao predicado e à relação. Portanto, não é por acaso a nossa linguagem se caracterizar pela regência do verbo ser e da identidade, que fixa os seus contornos. No entanto, este traçado significa o seu engessamento, como o uso de uma camisa de força, pois a realidade sempre extrapola a representação que dela fazemos. Então, por favor, o próximo slide. Ah, que bonitinho, abriu ali, né? Conseguia fazer, não, porque no meu aqui não abria, daí eu estava curiosa para saber se para vocês ia abrir, né? Então, escrever não tem nada a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir. Então, isso quer dizer que a escrita não representa coisa alguma. Não se trata de um regime de significante e significância, mas de uma multiplicidade. E aí nós vamos entrar um pouco neste conceito de multiplicidade. A multiplicidade é outra denominação para rizoma, e tal como o agenciamento, é sempre regida pela conjunção e. Ou seja, nunca é isto é aquilo. Aí entramos no regime de significância, de representação. Mas isto e aquilo, mais aquilo outro. Trata-se de pensar a multiplicidade por ela mesma, uma vez que o fundamento do rizoma é a multiplicidade. Então, neste sentido, o que importa para Deleuze e Guattari é o movimento da vida e o devir, o que se passa entre, o que atravessa, o que faz a vida mudar, ou seja, perceber as coisas em conexão umas com as outras, pensar com E e não com E. Bom, e agora a gente entra assim numa viagem aqui, né? E assim, ó, quando li esse Platão pela primeira vez, o Platão 1, e era meu início dos estudos, eu achei, meu Deus, que grande viagem, né? Como é que eles escrevem, trazendo tantos aportes, onde é que eles tiraram tudo isso? Porque realmente eu percebi que era uma coisa assim horizontal, mas eu não estava habituada com essa leitura horizontal e com essas citações todas. Mas, enfim, eu acho que até hoje, relendo, reestudando e revendo, parece que mais algum fragmento entra e dá mais um clique, assim, mais uma sinapse se faz. Então, assim, ó, Deleuze e Guattari se apoiam nos estudos antropológicos e cibernéticos do pensador anglo-americano Gregory Bateson. Ele nasceu em 1904 na Inglaterra e morreu em 1980 nos Estados Unidos. Ele estudou na Universidade de Cambridge, ele trabalhou na Universidade de Cambridge e depois ele foi para a Califórnia, para a Universidade de Palo Alto, na Califórnia, né? Ele foi filho de William Bateson, um dos pais da genética, né? E eu percebi, assim, indo atrás de Bateson e indo atrás dessa referência, por que ele foi tão importante, assim. Eu tenho aqui dificuldade até de definir
Bateson, porque ele estudou botânica, zoologia, antropologia, ele entrou pela psicologia, psicanálise, os conceitos dele são estudados, enfim, até na psiquiatria. E ele estudou muito, o interesse dele foi como as pessoas entram, se comunicam, como essas pessoas entram em conexão umas com as outras, né? Essa foi a pergunta, digamos assim, da vida dele que motivou essa ida por tantos campos. E uma coisa muito interessante sobre Bateson também, é essa obra que eu vou trazer aqui um pouco, o Maven, onde ele foi para a década de 30, lá para Nova Guiné, estudar o povo, Yatmu, não sei como é que é a pronúncia correta, mas enfim, ele brigou muito com o antropólogo. Essa obra ela foi uma obra proscrita porque ele brigou com o pai da antropologia da época, chamado Malinowski, né, um britânico também, fundamentalista, e Bateson estudou com ele. Só que esta obra, eu percebi assim, ó, como foi importante. Esta obra, ele pegou aportes da matemática, da lógica, da poesia, ele fez um estudo antropológico que rompeu com tudo aquilo que o funcionalismo, a noção clássica de antropologia pesquisava, para explicar o comportamento dessa tribo, colocando-se como observador. E essa também foi uma quebra de paradigma, porque ele não estava vendo a ótica dessa tribo só por eles mesmos. Ele também se colocou nessa ótica. Então ele quebrou muitos paradigmas. E ele foi, essa obra foi, digamos assim, reavivada depois, bem posteriormente. Ele depois mudou um conceito dessa obra que vai ser importante aqui para a fala, tá? E daí depois Deleuze e Guattari pegam o conceito de Platô de Bateson, tá? Por isso que eu estou trazendo Bateson aqui, porque é importante para o conceito de Platô, tá? Que é o conceito da biologia. Bom, então como eu falei, por que ele é importante? Além do conceito de Platô, também, Bateson postulava uma outra lógica, a lógica das relações. E daí vem aquele exemplo que talvez muitos de vocês conheçam aqui, é o exemplo clássico do silogismo da erva. É um silogismo de Bateson, isso, tá? A erva é mortal, os homens são mortais, os homens são ervas. Né? Esse silogismo quebra a lógica clássica do silogismo aristotélico, não é? Que é baseado no verbo ser. Deleuze e Guattari tomam como objeto de análise o livro, o próprio livro que estão escrevendo. Por isso, Platão é um meta-Platão. Eles postulam uma nova teoria do livro, com base nas obras de Nietzsche, a escrita fragmentária, Proust, obra literária sem unificação ou totalização, no caso Em Busca de Tempo Perdido, a Recherche, e Blanchot, uma outra leitura em relação com o fora, no caso a Conversa Infinita, foi importante para Deleuze e Guattari, no caso. Então, a partir de 1970, que Deleuze assim, se estimula por essa outra escrita, né? Vocês podem ver que a escrita da tese dele, Diferença e Repetição, é um tipo de escrita, mas a partir de 1970, com todas as influências aqui, Deleuze dá uma virada na escrita dele, né? Inspirado nesses três autores, mas fundamentalmente em Nietzsche. Tá? O modelo de escrita de Platô, em termos teóricos, é alimentado tanto pelos conceitos de Rizoma como de Platô. Então, por favor, vamos passar mais um slide. Nós escrevemos este livro como um rizoma. Nós criamos os platôs. Os platôs estão em oposição à árvore e os rizomas aos capítulos. Bom, o conceito de Platô não constava dos primeiros textos sobre rizoma e como fazer um corpo sem órgãos, publicados separadamente entre os anos de 74 e 76. Portanto, antes de Platô ser publicado. Uma vez que tal conceito, pertencendo ao domínio da botânica, foi extraído, no caso, da obra de Bateson, tá? O nome da obra é Sobre uma Ecologia do Espírito, que foi apenas traduzida para o francês em 1977. Então, teve um problema, eles não tinham essa tradução, então eles não tinham este conceito, não é, de Platô ainda. Tal conceito teve influência, não é, no pensamento posterior
de Deleuze e Guattari. No caso, depois, não é? Ele chegou depois de Rizoma e de Corpo Sem Órgãos, certo? Vamos passar ao próximo. Um rizoma é feito de platôs. Então, de acordo com o dicionário de botânica, reportado por Deleuze e Guattari, uma análise anatômica descobre um platô em um bulbo, que é um tipo de rizoma. Neste sentido, o platô é a condição material na qual a árvore pode devir rizoma. Todas as metamorfoses botânicas são desencadeadas pela aparição de um platô. Se compararmos uma árvore e no caso, um bulbo, por exemplo, em uma cebola, passa adiante, vamos ver se... Aí a comparação da árvore e do rizoma, tá? Agora, adiante, por favor. Não, mais um. Aí a cebola. Se compararmos uma árvore e um bulbo, por exemplo, em uma cebola, nós veremos que o talo da cebola é completamente rebatido e parece desaparecer. Por outro lado, ele se estende no sentido horizontal, se bem que as folhas e raízes possam crescer em qualquer direção. É justamente essa parte do caule horizontalmente deformado que recebe o nome de platô, segundo o sentido de suporte, tá? A função de suporte. O caule é submisso, deprimido numa espécie de platô, na face inferior, onde estão ligadas as raízes que surgem. Esta característica do platô, que portanto concerne a problemática da variação vegetal que recobre a árvore ou um rizoma, é também paralelamente ligada à alternância conceitual entre culminância homogênea e a conexão heterogênea. Por favor, vamos subir para cima agora, anterior. Aí. Obrigada. Então, nós temos esse paralelismo, certo? Então, por um lado, a árvore, no caso, é vertical, unitária e individual, né? Ao passo que o rizoma é horizontal, interativo e conecta-se ao pré-individual. Tá? Então, uma análise da ordem anatômica permite ver que são os pedaços extensos ou os planos de superfície que permitem as conexões heterogêneas. A força do rizoma, sua conectividade, aumenta com a superfície do platô. Se o caule efetua um desejo de culminação, então o caule, no caso, vai para cima, buscando uma culminação, o platô efetua um desejo de estabilização e multiplicação. A imagem da aliança entre platô e rizoma, no caso, que vem com base nessa obra Uma Ecologia do Espírito, não é? Está baseada, e aí vem, não é, pessoal? É esse estudo, da onde Bateson tira isso, né? Desse estudo dessa tribo de Nova Guiné, denominada Yatmul, ou Yatmul, e um tipo de ritual chamado Neiven, que é o nome da obra que ele estuda, que decorrência disso, no qual os homens se vestiam de mulher e vice-versa. Ritual que visa celebrar os feitos notáveis de um jovem pela primeira vez. Esses feitos poderiam ser até um homicídio ou uma decapitação, mas não precisavam ser tão dramáticos assim. Poderia ser até um feito cotidiano notável, certo? Bom, mas daí Bateson ele já trazia o conceito de sismogênese, né? Esse é um conceito importante que eu também me debrucei para entender, não é? Ele se perguntava, não é? Como é que as normas comportamentais que vão se diferenciando na medida que a tribo vai tendo contato entre si, no caso elas entram no processo de diferenciação a partir das interações entre elas, como é que essa tribo se mantém junta? Como é que a partir desse conceito de sismogênese, que daí a gente, enfim, vamos para o grego, né? Sismo, separar, gênese, origem, né? É um conceito que indica que um grupo social, enfim, uma tribo, no caso, ele está toda uma tribo, mas a gente pode aplicar isso em qualquer grupo social. As pessoas não, ao longo do tempo, nessas interações, elas não se diferenciam e não se afastam. Como é que elas permanecem unidas? Tá? Como é que essas normas de comportamento que se diferenciam ao longo do tempo, mas elas se mantêm unidas? Bom, na primeira vez que Bateson publica essa obra, em 1939, ele não tinha
enfim, uma resposta que ele vai pegar o aporte da cibernética, que é o conceito de feedback, para explicar, e ele faz, em 1958, uma nova conclusão para essa obra, para o Navy. Então, nesse espaço de tempo, ele republica e muda o final, colocando o aporte do conceito de feedback, que daí, bom, gente, é o conceito da, hoje em dia eu não chamaria da informática, eu chamaria da informática mais do que da cibernética, né? Que ele, Bateson explica que através deste conceito, que nessas relações há uma retroalimentação entre os pares, e eles vão mudando os códigos, mas eles vão se mantendo juntos. E ele não tinha esse primeiro conceito, esse primeiro aporte na primeira publicação da obra. Então, passado mais de 20 anos, ele muda. Bom, então, foi com base nesse conceito de retroação que lhe permitiu entender a permanência daquele grupo. Bateson descobriu que esse tipo de circuito com retroação funciona em certas cerimônias Navy, inclusive defendendo essa tribo contra certos processos de diferenciação. Então, Bateson considerava a ideia cibernética de circuito retroativo, o feedback, uma nova teoria imanente. Por que é importante essa teoria? Porque entra aí o conceito de imanência, que escapa das ilusões teleológicas, das ilusões de finalidade. Certo? O modelo do circuito retroativo autocorretivo dá conta do problema do equilíbrio dinâmico do sistema, sem recorrer a nenhum tipo de projeto ideal ou alguma forma transcendental. Outra consequência da sua teoria diz respeito à ideia, ela mesma. A tese segundo a qual toda coisa dita unitária persiste dentro de uma multiplicidade interconectada sustenta igualmente que uma ideia é ela mesma um circuito dentro de uma rede que não se limita aos corpos. Ou seja, esta tese vai contra a interioridade de um sujeito que pensa. A última consequência dos estudos de Bateson diz respeito ao primado do lógico da diferença. Uma vez que a explicação imanente rejeita qualquer forma unitária exterior, não sabemos explicar ainda um processo que ocorre em termos de multiplicidade. Tal processo resulta, como pensamento, um processo mental, criado entre múltiplas partes, não dentro de um certo elemento, mas pela diferença entre dois elementos. A explicação dos fenômenos mentais reside sempre no interior de uma organização e na interação de múltiplas partes. Bateson faz com que repensemos a função do entre e da diferença, porque sempre que um elemento é ativado, não é por ação de um outro elemento, mas pela diferença que estabelece entre os elementos. Então, aí, por exemplo, tá? A nossa sensação de frio é causada pela diferença entre graus de temperatura. É necessário ao menos duas coisas para disparar qualquer coisa. O entre qualquer coisa é mais substancial do que os seus termos. Então, por isso a importância de Bateson, né? Essas conclusões ele chegou, e Deleuze e Guattari, né? Ao estudar essa obra, o Navy, né? Fazem conexões e capturam o que interessa para o Platão. Agora a questão do livro sem capítulo ou uma leitura sem método. O que foi anteriormente exposto força a repensar o status do livro. Em um novo livro, ou o livro por vir, os seus fragmentos se encontram em rede circular, a fim de pedir o procedimento dos capítulos. Os efeitos físicos e semióticos se justificam pela inscrição diagramática dos processos. Uma ideia se sustenta pela força da multiplicidade. Um pensamento coloca em jogo sua força, ligando-se por afecção aos leitores. Então, Deleuze e Guattari pinçam os pequenos pedaços que giram em torno de uma questão precisa, né? Estabelecem um agenciamento que mantém as diferenças existentes entre eles, enquanto a sua vitalidade ao domínio e à região. Então, foi assim, dessa forma, que Deleuze e Guattari escreveram, né, no caso, Mil Platôs. É admirável o fato de que a escrita do livro sem capítulo está ligada a uma escrita sem método. Deleuze denuncia sempre a imagem dogmática do pensamento, que pressupõe, de forma sucessiva, uma boa vontade para buscar a verdade, a recusa das forças exteriores,
como causa do erro e, enfim, um método verdadeiro. Longe de depender de um método prévio, um novo tipo de livro se faz pela reunião de partes e de platôs capaz de emitirem novas forças. A escrita sem método está em ressonância com o corpo sem órgãos, uma vez que o método dito verdadeiro postula um fundamento eterno do qual as preposições verdadeiras decorrem. Do mesmo modo que o organismo pressupõe um órgão dominante sobre o qual os outros órgãos estão subordinados. Deleuze opõe os textos de Nietzsche, que escapam a toda a codificação com relação à lei, ao contrato e à instituição. Neste sentido, nós podemos dizer que um livro organizado e codificado por capítulos, como etimologicamente este termo capítulo provém de cabeça, e que historicamente diz respeito às leis religiosas. De outro modo, o corpo sem órgãos não implica em se privar de órgãos, mas concebê-los numa nova perspectiva que leva em conta as forças, do mesmo modo que se trata de uma nova concepção pragmática de método de escrita. Para o múltiplo é necessário um método que o faça efetivamente, método que capture as diferenças liberadas de um fundamento unificador. Nessa direção, Deleuze e Guattari afirmam que o livro é um agenciamento, um puro agenciamento. O agenciamento é definido como uma multiplicidade que comporta muitos termos heterogêneos a habitar ligações. A este título, um agenciamento coloca em conexão certas multiplicidades de diferentes ordens, que atribuímos tradicionalmente à realidade do mundo, à representação do livro e à subjetividade do autor. Somente o procedimento do agenciamento nos permite escrever sem a pretensão de descer a um fundamento, sem remontar a um método interno. Quando Kafka escreveu, tente então reter um pouco de erva que não começa a crescer, senão no meio. Isto no sentido de aquecer sua vontade de escrever contra sua incapacidade de encontrar o que havia desencadeado sua depressão de longa data. É claro que essa nova maneira anárquica experimental não significa de modo algum que todos os textos tenham o mesmo valor. A escritura rizomática se afirma como uma avaliação pragmática. Segundo a concepção cibernética do processo mental, a vida de um texto liga-se ao circuito que é feito com as leituras. O valor de um texto é medido, então, praticamente pela força de seus agenciamentos, capaz de evocar um pensamento e efeitos de leitura. Nós não saberíamos assegurar seu sucesso. A leitura procede por agenciamentos, não por métodos previsíveis, avança com suas próprias dificuldades. O que é difícil é fazê-los funcionar juntos. Ao devirmos o corpo sem órgãos, nós nos regozijamos da escrita sem método e do livro sem capítulo. E estas denominações desenraizantes podem ser formuladas de maneira positiva. Isto quer dizer, substituir a preposição sem pela seguinte expressão: os corpos plenos de afetos, a escrita por agenciamento e o livro composto por platôs. Agora eu só queria voltar um pouquinho nas imagens, porque eu acho que eu talvez tenha pulado alguma coisa. Então aqui, de acordo com essa imagem, aquela oposição entre a árvore e o rizoma, não é? Depois eu acho que tinha o gráfico, é isso? O rizoma é feito de platôs, isto, a cebola e mais adiante, aí alguns exemplos de rizoma, mas tem uma outra, vamos baixando um pouquinho, não, eu acho que, isto, né? Esta imagem aqui eu acho interessante, assim, pela questão aquela da ideia do cérebro, não é? Das conexões, não é? Que se fazem, ali é uma instalação também inspirada, não, no caso em rizomas, e podemos, acho que passar mais um, certo. E aqui também são imagens, no caso, que eu capturei na internet com relação a platôs e as conexões, enfim, em termos de rizoma. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer, assim, em termos do Platô 1 era isso. Eu acho que agora, de acordo com o nós abrimos para questões, não é, Roger? Ok, para trocas, para, enfim. Ok, obrigada.